Bom dia a todos. Vamos começar aqui o treinamento da RDC 216 da Anvisa, tá? Ontem nós falamos da RDC 52, hoje nós vamos falar sobre a RDC 216. Ela dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Por que nós vamos estudar a RDC 216? Porque os serviços de alimentação ou indústrias de alimentos, transportes de alimentos, eles são os nossos principais clientes. E essa RDC, ela fala sobre serviço de alimentação. Quem que faz o serviço de alimentação? Vocês sabem? Restaurante, padaria, restaurante, indústrias, fábricas, manufaturados e por aí vai. Isso, essa aqui é mais para realmente serviço, tá? É o serviço, é o que, por exemplo, pega o alimento bruto e serve o alimento já pronto. Mas todos os locais onde tem uma manipulação de alimento, né? Exatamente isso, tá? É a manipulação de alimento. Vamos lá, aqui é aquela introdução que fala todo o setor que ela está entrando, o que ela regulamenta. Vamos descer um pouquinho aqui. O alcance, né? Estabelecer procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado, ok? Ótimo. Âmbito da aplicação. Aplica-se aos serviços de alimentos. Aplica-se aos serviços de alimentação que realiza alguma das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda, entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, comissárias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatessens, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. Basicamente, aí, os nossos principais clientes que compram da gente de forma contratual, tá? Ok. Dúvida nessa parte, gente? Quem que faz parte da RDC 216? Não. As comissarias instaladas em portos, aeroportos, fronteiras e terminais alfandegados devem ainda obedecer aos regulamentos técnicos específicos. Exclui-se deste regulamento os lactários, as unidades de terapia de nutrição enteral, os bancos de leite humano, as cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde, os estabelecimentos industriais abrangidos no âmbito do regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Aí a gente vai para a RDC 275, para esse pessoal aqui, tá bom? Beleza. Aqui são aquelas definições, né, que nós já sabemos o que é alimento preparado, são alimentos manipulados, preparados em serviço de alimentação, exposto à venda, embalados ou não, subdividindo-se em 3 categorias: cozidos, mantidos quentes ou refrigerados, ou alimentos crus, tá? Vamos descer um pouquinho aqui. Fala o que é a boas práticas, né, que são procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Então, isso aqui, ele fala que tudo que a gente vai falar aqui é que esse setor ele tem que seguir, ele tem que ter essas boas práticas sobre o que está se tratando aqui, tá?
que vai novamente a definição de controle integrado de vetores e pragas urbanas, que é um sistema que incorpora ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam a qualidade higiênica e sanitária do alimento. Isso vocês já sabem aí, né, de cabeça. Ok? Ok. Só fazendo adentro aqui, Davi. Sim. Essa é uma parte muito importante, porque a gente tem que lembrar, sempre quando o cliente às vezes quer um atendimento só noturno, quer sempre a aplicação de pulverização no ambiente e tudo mais, a própria RDC 216, que regulamenta o setor, pede um trabalho minimamente mensal justamente para minimizar o uso de inseticidas no ambiente. As práticas preventivas são muito mais eficazes do que a corretiva, realmente, de fato, em aplicar um produto no ambiente, que é o que a própria RDC 216 fala nessa parte. Isso. Temos que sempre se tratar de controle integrado de vetores e pragas urbanas, que ações preventivas e corretivas possivelmente vai fazer mais efeito do que a ação do inseticida, tá? Por exemplo, se tem um local infestado de ratos, se você conseguir tirar todo o alimento, a água, o abrigo e o acesso desse roedor, possivelmente ele não vai entrar mais no local. Principalmente o acesso. Você já consegue acabar com essa praga sem ter que utilizar qualquer tipo de produto, inseticida ou rodenticida, no caso dos roedores, tá? Corretivos destinados a impedir a atração, abrigo, o acesso ou a proliferação de vetores. Mas vamos lá. Só para falar aqui novamente, o Manual de Boas Práticas, que é o documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento. Tem que incluir, no mínimo, os requisitos higiênicos sanitários do edifício, a manutenção e higienização das instalações dos equipamentos e dos utensílios. O controle da água de abastecimento, aí a gente entra no controle de caixa d'água, tá? O controle integrado de vetores e pragas urbanas, capacitação funcional, controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e controle e garantia de qualidade dos alimentos, ok? Então, Manual de Boas Práticas, documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo no mínimo, para o restaurante funcionar, ele tem que fazer o controle aí de pragas. Eu vou direto aqui às partes que interessam, porque ele é um pouco grande. Ele vai falar sobre planilhas, sobre resíduos, saneantes. Aqui embaixo ele pega todas as referências. Se a gente pegar a referência aqui, ó, Brasil, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, resolução RDC número 18. Essa RDC número 18, ela é a antiga RDC de controle de pragas. Ela veio um pouquinho antes da RDC 52, tá? Por volta de 9 anos aí, antes, 8, 9 anos, né? Não sei qual foi a outra data, mas ela veio um pouco antes. Aqui fala sobre as edificações e instalações do local. É bom vocês entenderem que a edificação tem que ser projetada da forma de um fluxo ordenado, sem cruzamento, em todas as etapas da preparação do alimento. E facilitar a limpeza. Na parte de instalações, no 4.1.4, ela é bem legal, porque ela fala aí sobre controle de pragas também, tá? As portas e as janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes. Por que isso? Para impedir que tenha fresta, né, para entrar algum tipo de praga. As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotados de fechamento automático
para que tem que ter esse fechamento automático? Isso faz, claro que tem outros motivos, mas isso faz com que não entre moscas, não entre outros animais, insetos. Isso ajuda também. As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. Viu? As telas têm que ter aí em todo o local. Eu acrescento ainda que tem que ter tela em ralos e toda conexão que tiver aí com esgoto. Janelas também, tá? E são telas milimetradas. Não são telas com o acesso maior, não. O furinho tem que ser bem pequeno, tá, a tela. As telas, essa observação é importante. As telas devem ser removíveis para facilitar a limpeza periódica. Senão fica aquela tela suja, cheia de terra, já com vários furos, acaba danificando muito fácil. Que fala sobre abastecimento de água, caixa de gordura, área interna e externa, iluminação, instalações elétricas, ventilação, equipamentos, filtros, instalações sanitárias dos vestiários, instalações sanitárias de lavatórios. Vamos para a parte aí que fala sobre controle de pragas. 4.2 fala de higienização de instalações, equipamentos móveis e utensílios. Aí vamos para o 4.3, onde fala sobre controle de pragas. 4.3, controle integrado de vetores e pragas urbanas. 4.3.1, a edificação, as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas urbanas. Deve existir um conjunto de ações eficazes e contínuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso ou a proliferação dos mesmos. Quais são esses conjuntos? Vocês sabem? Oi? Quais são esses conjuntos? Não. Vocês não sabem? Conjuntos eficazes e contínuos de controle de vetores e pragas urbanas? As medidas preventivas, pessoal. Ué. Quais são? Pode ser feito telamento, pode ser feito em caixa de gordura, também um telamento para evitar que a barata suba pelo próprio encanamento, né, no caso de um apartamento. No caso de roedores, identificar um ponto de acesso, ou ele, se tiver animal de estimação, então ele tirar a comida ou a água que ele deixa para o sinal de estimação do lado de fora, para o roedor também não ter acesso. Então, algumas medidas que a gente pode tomar para evitar que o local seja propício à proliferação de alguma praga. Tá. Entre as medidas preventivas, são as medidas também corretivas, são as medidas educacionais, por exemplo, não deixar um lixo no final do dia, limpar o estabelecimento de forma correta, mas também entre as armadilhas que nós utilizamos, como armadilha para moscas, né, armadilha luminosa, as armadilhas para roedores, que é o porta-isca, onde que ele come a raticida, ou a placa de cola, a armadilha para moscas, que é a armadilha biológica. Ou seja, são esses conjuntos de ações, tá? Não é somente a aplicação de inseticida. Vamos para o 4.3.2. Quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes, medida de prevenção, tela, não receber alimento dentro do local sem lavar, conjunto ou outras medidas, o conjunto químico deve ser empregado e executado por empresa especializada. Só quem pode executar o controle químico é uma empresa especializada.
conforme legislação específica. Lembra da RDC 52 que nós falamos? Legislação específica. Quando da aplicação do controle químico, a empresa especializada deve estabelecer procedimentos pré e pós-tratamento, a fim de evitar a contaminação dos alimentos, equipamentos e utensílios. Qual que é o tratamento pré? O auxílio na preparação do ambiente seria um tratamento pré. O pré entra aquele tratamento pré. Por exemplo, quando a gente informa para o cliente que ele tem que ficar fora, se for o caso, quando ele tem que retirar os utensílios e alimentos do chão, quando ele tem que esvaziar alguns armários, esse é o pré. Tem mais coisas, mas é basicamente isso. O pós é uma limpeza do local após tantas horas, a retirada do inseticida de fogões, eletrodomésticos, só entrar, como eu falei, após o tempo acordado com a empresa. Esse que é o pós-tratamento. O relatório também, né, Davi, que ele recebe após o controle. Exato. Então, vamos lá. Quando aplicável, os equipamentos e utensílios, antes de serem reutilizados, devem ser higienizados para remoção dos resíduos de produtos desinfestantes. Não é desinfetante, não, é desinfestantes. Ok. Vou pular um pouquinho do controle de pragas, que a gente já viu aqui, vou para a caixa d'água. No 4.4, fala sobre a limpeza da caixa d'água. Nota-se, gente, voltando aqui no 4.3, que ele não fala periodicidade. Vocês notaram aqui? Sim. Só que ele fala aqui em cima, ele fala conforme legislação específica com produtos desinfetantes regularizados pelo Ministério da Saúde. Na RDC 52 já fala periodicidade minimamente mensal. Por isso que aqui já não fala, porque não precisa repetir. Como é empresa especializada, ela já sabe disso, tá? Mas já na limpeza da caixa d'água, fala um pouquinho aqui no 4.4.4. O reservatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais que não comprometam a qualidade da água. Conforme legislação específica, deve estar livre de rachaduras, vazamentos, filtrações, descascamentos, dentre outros defeitos, e em adequado estado de higiene e conservação. Devendo estar devidamente tampado. Vamos lá. Ele precisa estar devidamente tampado. Quantos reservatórios aí que a gente pega que não estão tampados, né? Ele tem que estar, tá na RDC 216. O reservatório de água deve ser higienizado em um intervalo máximo de 6 meses, devendo ser mantidos registros da operação. Então, quando alguém perguntar de algum restaurante, de algum setor de alimentos, ele pergunta, pô, de quanto tempo que eu tenho que limpar minha caixa d'água? Tá aqui, 4.4, 6 meses. Espero que vocês nunca mais esqueçam disso. Isso é muito importante, tá? Junto com isso. Não. Pode falar. Não. Tá, vamos lá, gente. Vamos descer um pouquinho aqui. Não o quê? Pode perguntar, Thaís. Thaís, você não quer liberar o seu microfone para você fazer a pergunta aqui? Não tem problema não, eu leio aqui. Tá. Pode falar, Thaís. Thaís, pode mandar sua pergunta, Thaís.
Tá ok, Thaís. Vamos lá. Ô, gente, tem o 4.5 aqui que é importante falar também, que é o manejo dos resíduos, né? O resíduo, no 4.5.3, os resíduos devem ser frequentemente coletados e estocados em local fechado e isolados da área de preparação e armazenamento dos alimentos, de forma a evitar focos de contaminação e atração dos vetores e pragas urbanas. Embaixo a gente vai falar sobre os manipuladores, né? Que também é bom sempre entender o que está falando, sobre o que é matéria-prima, ingredientes, embalagens, preparação do alimento, armazenamento e transporte do alimento preparado. Vamos lá. 4.9.3. Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas. Os veículos devem ser dotados de cobertura para proteção de carga, não devendo transportar outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Dúvida, vamos lá. O veículo ele tem que ser preparado para o controle de pragas? Sim. Isso, o veículo, possivelmente, ele tem que passar também por um controle de pragas, por aquela empresa que faz para eles. Você tem indústrias, restaurantes, que tem 10 veículos de entrega, 5 veículos, ou seja, esses veículos também devem passar pelo controle de pragas. E lembrando também que tudo isso entra como um controle preventivo e pré-controle, né? Tanto o controle dos veículos, que pode ser um transporte de pragas, né? De um local infestado para dentro do ambiente do cliente. O armazenamento de resíduos também, igual fala lá em cima, deixar esses resíduos expostos vai fazer com que tenha fontes de alimentos fáceis para as pragas. Então, tudo isso é um controle preventivo também a ser passado para o cliente. Ótimo, Bruno. Exposição ao consumo do alimento preparado, também vale dar uma lida aí depois. Isso aqui é importante, tá? Documentação e registro. Os serviços de alimentação devem dispor de manual de boas práticas e de procedimentos operacionais padronizados. Esses documentos devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária quando requerido, tá? Isso fala sobre os POPs. Aqui fala que o registro deve ser mantido por um período mínimo de 30 dias. Os serviços de alimentação devem implementar procedimentos operacionais padronizados relacionados aos seguintes itens. Aí você tem a higienização de instalação. Você tem o B, controle integrado de vetores e pragas urbanas. C, higienização de reservatório. Ou seja, nós temos que enviar o nosso POP para eles também, tá? Quase ninguém envia, mas eles devem ter isso lá. Vamos para o 4.11.6. Os POPs relacionados ao controle integrado de pragas, de vetores e pragas urbanas devem contemplar as medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração. Ou seja, o cliente ele tem que estar lá um relatório de medidas preventivas e corretivas. Todo o setor envolve a RDC 216. No caso da adoção do controle químico, o estabelecimento deve apresentar comprovante de execução de serviço fornecido pela empresa especializada, que é o nosso certificado, tá? Entendi. Então, só para deixar isso bem claro, ele tem que ter lá o relatório de medidas preventivas e corretivas. Ele tem que ter também o nosso certificado, que a gente deixa uma cópia com ele e que vai uma cópia por e-mail, tá? Isso é muito importante. Alguns fiscais podem pedir até o contrato, uma cópia do contrato para comprovar que esse cliente faz esse controle mensalmente. Eu já vi isso acontecer. Eu também já peguei casos. Exato. Eu já peguei muitos, na verdade. Exatamente. Principalmente empresa maior.
Isso, a empresa maior, o fiscal, ele pode ter esse contrato para ter certeza que essa empresa está contratando uma empresa idônea e que está fazendo esse controle aí periodicamente. Vamos pular aqui para a caixa d'água, tá? 4.11.7. Pode falar, Bruno, desculpa. Lembrando também que a gente falou aí do certificado do serviço. Aí, muitas vezes, a gente manda aquele certificado para o cliente sem ser o certificado de execução, que é a ordem de serviço. Sempre lembrando que o cliente ele sempre precisa, junto ao certificado, anexar a ordem de serviço, tá, gente? Porque hoje a gente tem a nossa ordem de serviço como certificado, mas tem muitos clientes, como por exemplo, passado, eles sempre pedem o certificado mesmo de execução, o certificado de garantia do serviço. Mas eles sempre precisam ter a ordem de serviço anexadas, que é o que comprova que o serviço foi executado dentro daquele mês. Não só a ordem de serviço, Bruno, é muito importante também anexar o nosso alvará sanitário. Porque o fiscal, ele já vê lá o certificado, ele já vê o alvará sanitário, isso já agiliza o lado dele e já mostra que o local está controlando as pragas como uma empresa idônea. Exatamente. Vamos para o 4.11.7 aqui, que fala sobre limpeza de caixa d'água. Os pontos referentes à higienização do reservatório devem especificar as informações constantes do item 4.11.5. Vamos voltar para 4.11.5? Vamos. Os pontos referentes a operações de higienização de instalação, equipamentos móveis devem conter as seguintes informações: natureza da superfície higienizada, método de higienização, princípio ativo, selecionado e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, tá? Temperaturas e outras informações que se fizerem necessárias. Que grande parte aí dessas informações também já consta em nossa ordem de serviço. Mesmo quando realizada por empresa terceirizada, nesse caso deve ser apresentado o certificado de execução do serviço. Ou seja, para limpeza de caixa d'água também tem que ter esse certificado, tá? De quem que é a responsabilidade? Que fala aí sobre a responsabilidade da RDC 216 em relação a quem faz parte dela. E é isso, gente. Essa RDC 216, ela regulamenta aí todo o serviço de alimentação. Ficou alguma dúvida? Não, nenhuma. Eu queria falar que se você souber essa RDC 216, vai ficar mais fácil vender controle integrado de pragas para esse cliente, tá? Porque ele também, às vezes, ele nem sabe que isso existe. A pessoa abre um restaurante ali, ela não sabe conseguir tudo isso. Ou seja, se você conseguir ajudar o seu cliente em relação a cada item que está aqui nessa RDC, com certeza você vai conseguir fazer uma venda aí consultiva e você vai ganhar esse cliente. É importante também ficar sabendo ou saber aí tudo dos itens que nós discutimos aqui, porque envolve o controle de pragas e a limpeza de caixa d'água. É o que nós vendemos, tá? No mais, obrigado aí a todos. Ô Bruno, vamos ficar hoje só com esse, senão vai agarrar muito, beleza? Beleza. Cara, só complementando, você falou que muitas vezes eles nem sabem. Eu falo que 90% dos donos de restaurantes ou cozinhas industriais que sejam não sabem dessa resolução. E realmente eu falo, que a gente sempre comenta, a gente tem que fazer uma venda consultiva e técnica. Então a gente tem que entender tudo que está sendo passado para o cliente, a gente tem que ter embasamento para falar o porquê que a gente está passando para ele que o controle dele tem que ser mensal. Não basta a gente falar que o controle dele tem que ser mensal porque a vigilância sanitária pede. Não, não é isso. Você tem uma resolução que regulamenta o seu setor e isso necessita de um trabalho, um acompanhamento periódico. Então, realmente, você vai conseguir vender melhor.
Isso, Bruno, um ponto importante, isso até é bem legal da gente comentar, porque principalmente nesse período de pandemia, eu tenho notado que muitos e muitos clientes do setor, eles estão sempre falando, né? Ah, porque devido à pandemia é só para controlar dessa vez, eu preciso só resolver esse problema, e muitas vezes não é por esse lado, né? A gente tem que mostrar a importância do trabalho periódico para o todo, né? E principalmente para o futuro. Exatamente. Luan, muito importante você tocar nesse assunto. Tem alguns pontos que tem que ser analisado nisso aí. Realmente tem que ser um controle contínuo, igual o Bruno falou, porque o alimento ele atrai pragas. Naturalmente, ele vai atrair essas pragas. Só que tem outros pontos também. Esse estabelecimento ele pode estar recebendo essas pragas de outros locais. O que a gente vê aqui em Belo Horizonte é que tem um centro de distribuição muito grande aqui perto, que ele está infestado de praga, que ele leva essas pragas para restaurantes ou para bares, enfim, para todo o setor aí da RDC 216. Ou seja, a gente tem que estar combatendo ali diariamente essas pragas e tentando educar o nosso cliente. Nós temos que educar o nosso cliente para que ele evite, para que ele não receba essa praga, para que ele faça essa triagem. Isso está na parte educacional, na medida preventiva, medida corretiva. Por isso que isso é importante, tá? Mas é isso, gente. Obrigado para todos, bom trabalho para vocês. Até amanhã para o próximo treinamento. Até. Valeu, gente. Bora bater metas. Bora correr atrás, hein? Até mais, tchauzinho.